Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui com a mensagem da Palavra do Senhor para mais um tema. Esse é um tema dos bem polêmicos. É muito polêmico, mas é necessário, com tantas versões e explicações por aí, se faz necessário também que a gente venha colocar uma palavra. Hoje nós vamos estar falando sobre, respondendo aquela ansiosa pergunta: as mulheres podem pregar o evangelho nas igrejas? As mulheres podem ser pastoras? O que a Bíblia diz? Como podemos entender as questões da palavra do Senhor, a orientação de Deus para o nosso tempo? Na verdade, nesse vídeo eu vou responder a 4 perguntas importantes. Eu vou desmembrar essas 2 perguntas que eu fiz em 4. Primeiro, as mulheres podem pregar na igreja? Segundo, as mulheres podem ser pastoras na igreja? Terceiro, as mulheres podem ser pastoras com a autoridade maior da igreja? E quarto, as mulheres podem, de uma certa maneira, ser as mestras maiores na igreja, correto? Então é isso que nós vamos responder durante esse vídeo. O que é importante salutar e responder? Eu poderia dar respostas, mas vocês sabem que em todos os meus vídeos, como eu faço no discipulado, eu dou todas as informações necessárias para que você tenha o seu entendimento. Ora, por que eu tenho a posição? No final, eu nunca fico em cima do muro, eu sempre coloco a posição que eu tenho. Mas eu dou a oportunidade, com todas as informações que eu vou passar para você, que são informações que você dificilmente teria tudo reunido no mesmo ambiente, para que você também possa chegar à sua própria conclusão. Que é o interessante, é isso, é fazer com que cada discípulo, cada membro, cada cristão, cada cristã, cada servo do Senhor, cada pessoa que queira conhecer a palavra possa ter um entendimento verdadeiro e chegar com base em informações verdadeiras. Muito bem. A base maior, entre tantos textos, utilizado para essa questão está em 1 Timóteo 2, 9 e 15, que será o objeto do nosso estudo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que, do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Os versículos 11 e 12, a Corrigida Fiel traduz: a mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, que foi a versão que eu li. A revista atualizada traduz: a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Uma outra tradução aqui diz: a mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não, mas não permito que a mulher ensine nem usurpe a autoridade do homem, mas que esteja em silêncio. Aqui é a King James Fiel traduz assim, certo? Então, para que a gente esteja fazendo uma comparação, né, conforme as traduções, e a Bíblia judaica cristã, a completa, ela traduz que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa. Não permito que a mulher ensine ao homem ou exerça autoridade sobre ele. Em vez disso, ela deve permanecer em paz. Muito bem. Como eu tenho dito em diversos vídeos meus, você não pode criar uma doutrina com base numa tradução. Aqui eu citei várias traduções. Mas o que é a questão principal? Existem regras básicas que a gente precisa conhecer e respeitar para poder chegar a uma conclusão. Então nós vamos lá. Primeira regra:
Não se pode criar uma doutrina com base em traduções. E olha que eu citei várias delas. Segundo, você tem que ver o que diz o texto original. No caso aqui, o texto do Novo Testamento grego. Porque a passagem é do Novo Testamento. Terceiro, estudar o versículo dentro do seu contexto. Isso será feito. Quarto, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o ensino do versículo que está sendo confrontado com outros textos da palavra, que é o que nós também vamos fazer aqui. Quinto, entender a história e a cultura da época. E isso eu vou trazer aqui também. E sexto, só depois contextualizar para os dias de hoje. E sétimo, buscar a ajuda do Espírito Santo. Muito bem. Então é isso que nós vamos fazer no decorrer desse vídeo. Ele diz então no versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Eu li o versículo dentro do seu contexto e vou aqui apenas focar nos versículos que falam sobre autoridade. O verbo mantano, traduzido como aprenda, né? No versículo 11, quer dizer aprender, aumentar o conhecimento próprio, ouvir, estar informado, aprender pelo uso e pela prática. E ele diz, aprenda em silêncio. Em silêncio, no Novo Testamento grego, nós temos pelo menos 5 verbos traduzidos por silêncio. E isso nós vamos fazer uma analogia para a gente também compreender o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui. Primeiro deles aparece em Apocalipse 8.1 e Atos 21.40. Em Apocalipse 8.1 diz, e havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. Aqui nós temos a palavra sigei. Sigei significa silêncio, o estado de quem fica calado, né? Que se recusa para falar, é um psiu, é um calar. Então o primeiro desses verbos, sigei. O segundo verbo é siopao. Ele aparece em Mateus 26, por exemplo, Mateus 26, 63, 23, 63, Marcos 3:4 e Marcos 9, 24. Em Mateus 63, a parte A diz, Jesus, porém, guardava silêncio. Então, aqui nós temos o verbo siopau. Significa estar em silêncio, ficar quieto, ficar calado. É um pedido de silêncio, é uma metáfora para mar calmo. Ele é usado para silêncio de alguém por ser mudo também. Temos ainda, então, nós temos o sigei, temos o siopau e agora temos também o catassio, que aparece em Atos 13:16. Quando diz, e levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse, homens israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Aqui nós temos catassio, que significa fazer sinal com a mão para alguém ficar em silêncio. Agitar, né? Fazer um sinal pedindo silêncio. E nós temos também um quarto verbo que é sigal, que ele vem de sigei, que aparece em Romanos 16:25, onde está escrito, ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aqui nós temos sigal, que significa manter em silêncio, guardar em silêncio, calar, silenciar, também significa guardar em segredo, que é a questão aqui. E nós temos o quinto verbo, que é o verbo que nos interessa. Nós temos reisukia, que significa exatamente o verbo que é traduzido como silêncio aqui. Reisukia, ele vem da palavra reisukios, que significa calmo e tranquilo. E ele é derivado de duas raízes gregas. Hidraios, que significa constante, que está sentado, um sedentário, um firme, inabalável. E vem da raiz eco, que significa, ele é usado, ecos, ele é usado para segurar com a mão, é ter o controle de mente, é ter uma propriedade, né? É uma palavra que estava estritamente unido a uma pessoa, como herança, por exemplo, do matrimônio, né? Daí ele veio significar descanso da pessoa que faz o seu próprio trabalho. Significa silêncio, livre de qualquer perturbação, pacífica, calma, com tranquilidade. Então é uma palavra que é um silêncio no sentido de calma, de tranquilidade de mente, né? Não agitado por conturbações. Para a gente compreender esse texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 12, nós teremos que fazer aqui um estudo meio terminológico, um exame desse termo grego usado por Paulo, o nosso apóstolo aqui, e com a facilidade, porque ele aparece 5 vezes apenas no Novo Testamento, né? Em formas verbais diferentes. Resikazo, ficar em silêncio, ficar calmo, é usado 5 vezes. Então, esse reisikia, né?
silêncio, descanso, e resíquios, calmo, tranquilo, usado 2 vezes. O verbo ele é usado para expressar 3 ideias. 3 ideias ele aparece no Novo Testamento. A primeira ideia no original é manter silêncio para evitar uma confrontação aberta. Lucas 14:4 diz: eles, porém, nada disseram, e tomando-o, curou e o despediu. Então, se nada disseram, está lá o verbo, com a ideia de que evitou confronto. Então, naquele momento, ele fica quieto. A segunda ideia no original ela é ficar em silêncio para pôr fim ou sob controle uma discussão ou confrontação. Aparece em Atos 11:18 e 21:14. Por exemplo, em Atos 11:18 ele diz: e ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Esse apaziguaram-se aqui, quer dizer que evitou o confronto, é tradução desse mesmo verbo, traduzido como silêncio em 1 Timóteo. E também, o outro texto de Atos 21:14 diz: como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos, faça-se a sua vontade, a vontade do Senhor. Esse conformados, aqui também para evitar discussão, é a mesma ideia. Então eles pararam de falar para evitar confusão. E a terceira ideia é no sentido de ficar inativo, de descansar. Isto se encontra ilustrado em Lucas 23:56, onde as mulheres no sábado descansaram, ficaram em silêncio, né? Segundo o mandamento. Ele diz: então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Então, descansaram aqui é o verbo. Então, isso tem um conteúdo ético. É para o apóstolo Paulo, para o apóstolo Paulo uma virtude cristã, algo que todos os crentes devem buscar, conforme o verbo é usado em 1 Tessalonicenses 4:11. Então, está lá. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. 1 Tessalonicenses 4:11. Então está aí a palavra usada como no sentido tranquilamente, entendeu? Como a gente está falando sobre esse tema. Então, ela é usada no sentido tranquilamente, por viver tranquilamente. Vocês observam que esse verbo, ele está ligado não ao ficar calado, como foi a opção da tradução. A gente está mostrando para vocês a coerência da escritura, correto? Então, a vida cristã ela deve ser uma vida silenciosa, calma, livre de controvérsias, sem sentido, ou coisas que ofendem a Deus, que acabam difamando o evangelho. Por estudar os diferentes usos do verbo, nós podemos extrair as seguintes conclusões. Primeiro, o verbo é usado na maior parte do tempo em contextos nos quais há tensões ou contendas. Segundo, em alguns outros implica que por meio do silêncio uma atitude ofensiva é evitada. Terceiro, o verbo designa um modo de falar que interfere na interação social. Em outras palavras, um tipo específico de silêncio e não necessariamente uma ausência total de fala, que naquele momento você fica em silêncio para evitar um confronto. Se o apóstolo Paulo quisesse mesmo um silêncio onde as mulheres devessem ficar totalmente mudas na congregação, como é a interpretação de hoje, ele deveria ter usado verbos como o sigei, né? O siopau, o sigei que aparece lá em Apocalipse 8:1, né? Capítulo 8, versículo 1, ou o siopau que aparece em Mateus 26:63 e até mesmo o sigal que apareceu em Romanos 16:25. Então, resumindo essa primeira apresentação, ficou bem claro que a tradução "a mulher aprende em silêncio" ela foi uma opção do tradutor e ela não reflete o texto original, que ele é melhor traduzido. Por exemplo, a Bíblia judaica cristã ela traduz que a mulher aprenda em paz, plenamente submissa, quer dizer, em paz. Ou a BTX, né, a Bíblia textual, que é uma Bíblia de tradução mais recente, ela traduz: a mulher aprenda com tranquilidade, com toda sujeição. Então, a gente observa que, na verdade, esse silêncio daí não tem nada a ver com ficar calado, tem a ver com um estado de paz, de evitar conflitos. Mas quando nós estivermos, eu vou falar no vídeo sobre a situação que aconteceu para o apóstolo Paulo escrever isso, porque todo livro, assim, às vezes a dificuldade como as pessoas têm de entender é que a Bíblia respeita a história que acontecia, porque cada orientação, seja dos profetas no Antigo Testamento,
seja dos apóstolos no Novo Testamento, o povo de Deus passava por situações e essas situações são corrigidas mediante a orientação de Deus. Então a gente tem que entender o que era o problema para entender por que Deus mandou falar aquilo lá, né? No caso aqui, essa questão. Então, indicando o quê? Que a mulher aprenda em paz ou aprenda com tranquilidade. Que as mulheres devem aprender sem contender com o pastor ou o mestre que estava ensinando a congregação. A palavra submissão aqui, hipotasso, ela vem de duas raízes gregas. Hipo, que significa sobre, de baixo, e tasso, que significa designar por responsabilidade. Era um termo militar, que significa organizar uma divisão de tropas sob o comando de um líder, colocar os soldados debaixo de obediência de seus superiores. Em uso não militar, ela era uma atitude voluntária de assumir responsabilidade e levar uma carga. Daí ela veio significar estar debaixo da mesma missão, alinhar-se debaixo da autoridade. E aqui está a palavra de sabedoria que nos ajudará a responder as questões conforme ainda vamos detalhar mais durante esse vídeo. Ele não é um vídeo, pois que ele não será um vídeo curto, porque nós vamos expor todas as coisas para que você tenha todas as informações necessárias. O apóstolo Paulo está ensinando que a mulher na igreja, ela deverá estar em submissão. E como não especifica a função, significa que, seja qual for a função que ela exerça, como nós vamos ver mais à frente, a mulher deve estar em submissão à autoridade de um homem de Deus, fosse um apóstolo ou um pastor, bispo, presbítero. Na verdade, eu estou falando pastor, bispo, presbítero. No Novo Testamento, era a mesma pessoa. O pastor, o bispo e o presbítero. Não vai dar para entrar em detalhe aqui para não esticar mais o vídeo. Mas era a mesma pessoa. O que mudava era a função, correto? Ele como pastor, cuidando das ovelhas, como presbítero, o administrador, e como bispo, supervisor das congregações, correto? Então, era essa a questão. Então, a primeira coisa, que ela esteja em submissão. E diz no versículo 12, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, ele está fazendo essa colocação muito importante aqui para nós, que é uma que vai... aqui ele repete a palavra, né? O Ezequiel. E não permito. Aqui Paulo conscientemente escreve com a autoridade de um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo, conforme ele fala, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4:1, 2 Tessalonicenses 3:6, né? Cartas em que ele expressa, por exemplo, a sua autoridade, como nas demais cartas. Exerça autoridade. Traduz a palavra grega outentel. É uma palavra grega rara. Ela só aparece aqui no Novo Testamento e mesmo no grego secular, ela não era muito comum. Correto? Outentel significa exercer a autoridade de supervisor, que são dois aspectos importantes da liderança do pastor. E você vai poder ver isso em 1 Timóteo 4:11, 2 Timóteo 4:2, Colossenses 1:28, 1 Tessalonicenses 4:2, Hebreus 13:17, aquele famoso texto, né? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, 1 Pedro 5:2-3. Ela significa também autoridade de mestre absoluto. Terceiro, ela significa autoridade de bancar o chefe. Quarto, ela significa autoridade tirânica. E quinto, significa autoridade de governo ou judicial. Fica mais claro que com sua autoridade apostólica, Paulo proíbe que as mulheres sejam as mestras que interpretem a lei da palavra de Deus e que ensinem de forma a serem a maior autoridade de uma congregação, de modo que não se submetam a nenhum homem de autoridade espiritual. Sob a influência de atitudes contenciosas de falsos mestres, algumas mulheres haviam assumido a posição com autoridade de governo dentro da igreja, uma espécie de bispas, presbíteras, onde eram as maiores autoridades interpretando a lei e ensinando a congregação, o que Paulo proibia. Ele fala também isso em 1 Coríntios 14:34. E é importante a gente ver, é importante explicar que nesse tempo todos os mestres eram homens, os judeus, os gregos e os romanos. Então, não havia mestra mulher. E aí, então, começa a haver um conflito quando essas mulheres de Éfeso começam a seguir esses falsos mestres. Depois ele fala, no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. O apóstolo apelou para o papel dado por Deus na criação, antes da queda, indicando que a sua argumentação não se baseava nos costumes da época em que eles estavam vivendo. E no versículo 14 ele fala, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão.
A argumentação pode parecer injusta, já que ambos, Adão e Eva, pecaram, né? Mas o apóstolo aqui, em outros momentos, ele vai dizer, né, que a desobediência entrou por um homem só, né? Mas aqui o apóstolo dá ênfase que Eva foi enganada pelo diabo. E da mesma forma, várias mulheres foram enganadas por falsos mestres e se desviaram do caminho de Deus e se desviaram então aí do ensinamento da palavra do Senhor, especialmente do ensinamento aí apostólico, né? Fica bem claro e explícito que a mulher não tem permissão dentro do plano de Deus para exercer a autoridade máxima dentro de uma congregação, sendo ela a mestra que ensina e interpreta a lei de Deus. O texto não proíbe a mulher de pregar ou ser pastora, pregar o evangelho dentro da igreja ou ser pastora, como muitos querem, como veremos mais adiante também na igreja primitiva. A mulher deverá atuar sempre em submissão à autoridade de um homem de Deus. Ela vai pregar, ela vai ensinar, ela vai fazer discípulo com aquilo que ela aprendeu com seu mestre, seu pastor, conforme veremos também um pouquinho mais adiante. Essa tragédia espiritual aconteceu, por exemplo, com a profetisa Jezabel na igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2, 20, 24, que depois eu vou falar um pouco mais sobre ele mais à frente. No versículo 15 ela fala: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A mulher será salva ou preservada de pecar, assumindo uma posição de autoridade a qual Deus não autorizou. Por isso que ele quer dizer ser salva aqui, porque salvação é pela graça, a salvação da alma, correto? Então ela não vai cair na tentação das mulheres de Éfeso. Paulo argumenta que aquelas mulheres de Éfeso que assumiram o comando espiritual de certas congregações foram enganadas pelos falsos mestres. Elas precisavam se concentrar em sua missão apropriada de mães, esposas e mulheres submissas, como Deus ordena. Então vamos entender a história e a cultura da época dentro daquilo que eu estou falando. Alguns dos aspectos especificamente relevantes aqui, para a gente entender primeiro Timóteo 2, do 11 ao 15 aqui que a gente leu, são, primeiro, os falsos mestres disseminaram dissensões e estão preocupados, estão aí trabalhando com muitas trivialidades no meio da igreja. E Paulo vai falar sobre isso em 1 Timóteo capítulo 1, versículos 4 e 6, 1 Timóteo 6, do 4 ao 5, 2 Timóteo 2, 14 ao 17, versículos 23 ao 24, Tito do 1 ao 10, Tito do 3, 9 ao 11, você vai ver bem fartamente isso. Os falsos mestres enfatizaram o ascetismo como uma forma de espiritualidade. Eles ensinaram a abstinência de certos alimentos, de casamento e provavelmente de sexo em geral, como está lá em 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Mantendo-se com essa tendência ascética, eles podem também ter enfatizado o treinamento físico como uma forma de espiritualidade, 1 Timóteo 4, 8. Os falsos mestres, terceiro, os falsos mestres persuadiram muitas mulheres a segui-los em suas doutrinas, como Paulo fala em 1 Timóteo 5, 15, 2 Timóteo 3, do 6 ao 7. Quarto, os falsos mestres estavam encorajando mulheres a descartar o que podemos chamar de papéis femininos tradicionais em troca de uma posição mais igualitária para os papéis nos relacionamentos dos homens e mulheres, mais ou menos uma espécie de feminismo dos nossos dias, né? Poderíamos dizer isso aí, né? Se a gente fosse ver, seria mais um comparativo. Isso não é considerado explicitamente como base da plataforma dos falsos mestres em nenhum lugar das epístolas pastorais. Mesmo assim, essa é uma inferência com alto grau de probabilidade pelos seguintes motivos. Primeiro, o encorajamento para se abster do casamento, que sabemos fazia parte da proposta dos falsos mestres. É provável que incluísse uma degeneração mais geral dos papéis femininos tradicionais, uma vez que elas não se casavam, né? Pela proposta ali, como Paulo fala no texto de Timóteo. Segundo, o conselho em 1 Timóteo 5,14 para jovens viúvas que se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, isto é, que se ocupassem nos papéis femininos tradicionais, é feito porque algumas, como diz no versículo 15, se desviaram seguindo a Satanás. Já que Paulo chama o falso ensino como demoníaco em 1 Timóteo 4,1, é bem provável que esse desvio de seguir Satanás significasse seguir os falsos mestres e que eles estavam ensinando o oposto do que Paulo ordena em 1 Timóteo 5,14. Então, foi uma guerra de narrativas, né? Terceiro, o falso ensino que envolve a igreja em Éfeso parece muito similar com o problema geral que aparece se esconder por trás de 1 Coríntios, como é tratado em 1 Coríntios. A questão do véu envolvendo também falar das mulheres, né, a submissão. Nas duas situações, o problema surgiu dentro da igreja, envolveu a negação de uma ressurreição
futura e física em favor de uma ressurreição presente e espiritual. Você pode ver isso em 2 Timóteo 2,18, 1 Coríntios 15. E levou a atitudes incorretas em relação ao casamento e sexo, que é dito como ele trata em 1 Coríntios 7 e 1 Timóteo 4,3. Em relação à comida, 1 Coríntios 8, de 1 ao 3, 1 Timóteo 4,3. Apesar das questões específicas serem um pouco diferentes. E mais importante, em relação a uma tendência por parte das mulheres de desprezar seus papéis apropriados em relação aos seus maridos, assuntos que são tratados em 1 Coríntios 11, do 2 ao 18, 1 Coríntios 14, 33b ao 36, 1 Timóteo 2, do 9 ao 15, 1 Timóteo do 5, do 13 ao 14 e Tito do 2, do 3 ao 5. Então vocês vendo todos esses textos vão ver que são problemas que mexiam com os papéis das mulheres. É possível também que essas crenças surgiram de uma ênfase desequilibrada ou uma heresia que surgiu dos ensinos do próprio apóstolo Paulo, de que os cristãos ressuscitaram com Cristo, Efésios 2,6, Colossenses 2,12, 3,1, e que em Cristo não existe nem homem nem mulher, Gálatas 3,28. E com base nessas coisas, cada um interpretou do seu jeito, como se faz hoje com os textos de Paulo, né? O que Paulo estaria fazendo, tanto em 1 Coríntios como nas epístolas pastorais, é buscando o correto equilíbrio ao reafirmar a importância da ordem da criação e o contínuo significado dessas distinções de papéis entre homem e mulher, que ele viu enraizada na criação. Então, o ensino do apóstolo Paulo sobre os papéis dos homens e mulheres no ministério da igreja, como é tratado aqui em 1 Timóteo 2, do 11 ao 15, é ocasionado pela necessidade de anular as heresias dos falsos mestres nesse ponto. Na verdade, nem todos os versículos se pode aplicar literalmente na atualidade. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,23, Paulo aconselha a Timóteo o seguinte: não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Significa isso que temos que aplicar literalmente esse conselho como um mandato universal aplicável a todas as pessoas e todos os tempos e todas as igrejas? A resposta é obviamente negativa, né? Claro que não. Não podemos aplicar literalmente esta passagem. Não é porque temos enfermidades estomacais, como eu sempre vivi com isso, que agora vamos tomar vinho. Mas, ainda que não possamos aplicar literalmente esse conselho, podemos sim aplicar o princípio que está implícito no conselho. O princípio que podemos aplicar literalmente é que se temos enfermidades, devemos cuidar do que comemos e bebemos, além de tomar medicamentos que aliviem e curem o problema. E que as mulheres não foram proibidas de ensinar, está registrado no próprio Novo Testamento. Então vamos ver isso. O próprio Novo Testamento mostra que essa proibição não aconteceu. As mulheres idosas devem ser mestras do bem a fim de instruir as jovens recém-casadas. O apóstolo Paulo orienta em Tito 2, 3, 5. Ora, como é que elas vão instruir se não abrirem a boca, né? Segundo, também Priscila, quem Paulo considerava como uma colaboradora em Cristo, Romanos 16, 3, ensinou o evangelho a Apolo juntamente com seu marido, conforme está lá em Atos 18, 26. Naturalmente que para ela ensinar o evangelho, ela teve que pregar o evangelho para o seu discípulo, né, o Apolo. Para a igreja de Colossos, Paulo ordenou: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, sem fazer distinção de gênero, conforme está em Colossenses 3,16. Ou vamos ter que entender que só os homens devem se instruir mutuamente. Quarto, aos cristãos judeus, o autor de Hebreus os repreendeu dizendo: a esta altura já deveriam ser mestres, lá em Hebreus 5:12, também sem fazer distinção de gênero, isto é, de homem ou mulher, porque estava escrevendo para toda a igreja. Se tem que ser mestre, tem que aprender, e para aprender, vai falar. Em Romanos 16, o apóstolo cita Maria, no versículo 6, Trifena, Trifosa e Pérsides, no versículo 12, que muito trabalharam na igreja. É impossível que essas mulheres muito trabalharam de boca fechada. Sexto, Filipenses 4, 2, 3, o apóstolo Paulo cita Sintique e Evódia, que muito trabalharam no evangelho com ele. Ora, gente, é óbvio que essas mulheres trabalharam e elas falaram e elas ensinaram também. Sétimo, na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo permite que as mulheres orem e profetizem em alta voz, conforme está lá em 1 Coríntios 11, 5. Ora, é pressuposto que para profetizar tem que abrir a boca, né? Porque profeta fala com a boca. Na igreja de Colossos, o apóstolo Paulo diz que cantem salmos, hinos e canções espirituais a Deus, com gratidão no coração. Colossenses 3,16, sem fazer distinção de gênero, quer dizer, senão deveríamos entender que quem pode cantar na igreja também são só os homens. Nono, não existe dúvida que em 1 Timóteo o apóstolo Paulo está preocupado com as controvérsias na igreja. No versículo 8, ele exorta os homens a orarem sem ira e sem discussões.
No caso das mulheres, o apóstolo também está preocupado com o comportamento e atitudes que podem ser causadores de divisão, especialmente porque várias mulheres estavam obedecendo aos falsos mestres. Então a gente vê que tudo vem da influência desses falsos mestres. A fim de evitar problemas, ele exorta a aprenderem, né? E aí ele diz, conforme a tradução da BTX, o versículo 8, a mulher aprenda com tranquilidade, com toda sujeição. Em silêncio, com toda sujeição, como traduz, por exemplo, a NVI, algo que era esperado de um discípulo no primeiro século, fosse ele um homem ou fosse uma mulher. Então, esse silêncio é com tranquilidade, aprenda sem causar alvoroço. A conclusão é que, aqui, as mulheres são descritas como alunas, discípulas, e estão sendo lembradas de seus deveres como tais. Paulo está proibindo a fala de uma aluna que interrompe o processo de aprendizado, protegendo desse modo os direitos dos outros de ouvir e aprender. Basta ver que, embora Jesus tivesse também discípulas mulheres, elas não o interrompiam. A frase, ela deve estar em silêncio, no versículo 12, não significa que ela deva permanecer sem falar absolutamente nada, mas que as falas controversas são inaceitáveis porque elas criam uma agitação, e até porque o texto, a palavra, ela é melhor traduzida como tranquilamente, quer dizer, mantém um ambiente calmo e tranquilo, sem alvoroço. Isso está perfeitamente de acordo com o uso do substantivo e do verbo no restante do Novo Testamento grego, o que não seria fácil de ser percebido nas traduções, né? Por isso que não se pode criar doutrina com base em traduções. Mas por que Paulo individualiza as mulheres aqui? Porque algumas mulheres tinham se tornado alvo de falsos mestres, conforme já disse, nem as suas instruções. Isso é repetido lá em 2 Timóteo 3,6. E isso poderia já estar contaminando as demais mulheres e a situação ficaria insustentável nas igrejas. Como resultado, elas estavam trazendo controvérsias para a igreja. Paulo proíbe esse tipo de fala controversa que causa divisão quando ele diz, né? Sabemos que em Éfeso, cidade onde Timóteo se encontrava, tal como na maioria das cidades do primeiro século, existiam mulheres sacerdotisas sagradas que lideravam e participavam em rituais idólatras, impregnados de imoralidade sexual, dos quais o culto a deus Afrodite era o predominante. Inclusive desse caso que vai gerar aquele problema lá em Corinto, né? Pela prática delas cortarem o cabelo bem curtinho. Apesar de Éfeso ser conhecida por seu templo, a Ártemis, né? A Diana para os romanos, o qual não se caracterizava particularmente por rituais de índole sexual, em toda a cultura greco-romana proliferavam os cultos pagãos com prática dessa natureza. Não é difícil imaginar que os falsos ensinos procedentes desses cultos pagãos tenham sido introduzidos na igreja, pelo que Paulo fez questão de estabelecer princípios que distinguissem claramente o procedimento das mulheres crentes do das sacerdotisas sagradas, que eram autoridades em seus templos. E essas coisas, naturalmente, como o cristão gosta de trazer novidade para dentro da igreja, com certeza os falsos mestres começaram a trazer. Este era, portanto, um problema muito concreto daquela igreja, naquele contexto cultural e religioso. Contudo, quando Paulo liga esse ensino ao momento da criação e faz referência a Adão, Eva e a própria queda, temos que considerar que sua orientação tem um caráter universal, aplicável a todas as mulheres de todas as igrejas em todos os tempos. A mulher não pode ser a mestra e a autoridade maior dentro de uma congregação, mas ela deve estar em submissão a um pastor. A preocupação de Paulo com falsos mestres que existiam naquela região e que exerciam sua influência dentro da igreja é evidente em outras proporções da mesma carta de Paulo. Ele escreve no capítulo 1, né, versículos 5 e 7. Mas o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então esses falsos mestres interpretavam e agora estavam ensinando as mulheres a fazer esse papel, doutores da lei, o mestre que interpretava a lei e ensinava a congregação. É a posição que Paulo vai continuar no capítulo 2. Aí no capítulo 6, ele fala assim, versículos 3 e 6. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é a segunda piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, e é fato,
E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento. Então realmente nós estamos vendo aqui que a ênfase estava na questão de ser mestres da lei para interpretar a palavra e essa lei ser ensinada para a congregação, correto? Com isso, como pano de fundo, é mais fácil analisar o texto de 1 Timóteo 2, 11 e 15. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, como traduz a maioria das traduções aí. A palavra traduzida como silêncio, como já expliquei, não significa silêncio absoluto, ficar de boca calada. Trata-se de um termo que implica em tranquilidade e calma, ou seja, sem alvoroço, sem desordem, sem contenda, sem discussão, um ambiente, né? No linguajar jovem de hoje, da gíria, né, sem tretas. Né? Também a igreja de Corinto, Paulo fez eco da preocupação com a ordem e tranquilidade na igreja, quando ele diz, faça-se tudo decentemente com ordem, sendo que esta exortação se aplicava sem qualquer dúvida tanto a homens como a mulheres, está lá em 1 Coríntios 14, 40. Portanto, a referência direta às mulheres nesse texto dá a entender que a perturbação da ordem e a calma teria origem no comportamento de algumas mulheres da própria igreja, que estava sob a influência de falsos mestres, e a situação da igreja, aonde elas estavam sendo colocadas como verdadeiras pastoras no sentido de presbíteras, né? Ou bispas, no sentido de ter autoridade máxima. Elas mandavam na igreja, elas interpretavam a lei, e o que elas interpretavam era o que valia. Então aí entrou em conflito. Jesus deixou o conceito de autoridade e submissão bem claro, por exemplo, em Mateus 20, 25, 28, quando ele diz assim: Jesus, porém, chamou-os para junto de si e lhes disse, os seus apóstolos, né, seus discípulos: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e dos seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. O versículo 12, como eu disse, ele diz: pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Ainda para tentar melhorar e resolver as questões desta interpretação, algumas interpretações modernas, a gente é bom citar aqui para conhecimento, desse texto, eles restringem a universalidade da proibição ao ambiente formal da igreja e ao ensino dirigido aos homens. Ou seja, as mulheres estariam proibidas de ensinar no ambiente formal da igreja, a menos que, com base em Tito 2, 4, 5, fosse ensino de criança e de outras mulheres. Mas uma dificuldade de tentar fazer isso é como se tivesse, olha, no ambiente da igreja as mulheres não podem pregar, a não ser que seja para criança e para as outras mulheres, no outro ambiente ela pode. Uma das dificuldades com essa interpretação é que faz uma divisão que nunca esteve na mente dos primeiros cristãos, nem de Paulo, para quem não havia distinção entre o ambiente formal da igreja por um lado e das suas vidas formais do outro. Essa separação que se faz hoje de mulher de um lado e homem do outro, ela é coisa da igreja ocidental moderna. Ela nunca fez parte da vida dos primeiros cristãos. Então esse argumento também ele é rejeitado, porque de fato nunca houve isso. A igreja se reunia nas casas. E no começo a igreja de Jerusalém se reunia no templo, mas em geral era sempre nas casas. Mais para frente, com a perseguição, vão para as catacumbas, mas é uma outra história. Evidência clara disso é, por exemplo, o fato de não haver edifícios destinados à reunião formal da igreja nesse tempo, pois as suas reuniões ocorriam nas casas uns dos outros. Só a partir do 3º século é que a igreja começa a ter edifícios próprios para a reunião. Portanto, a distinção que hoje fazemos em espaços e momentos formais e não formais da igreja não existia nas suas mentes, né, nos tempos apostólicos, é coisa moderna. Além disso, o versículo 8 desse capítulo de 1 Timóteo, quando Paulo fala sobre os homens levantarem as mãos santas em oração, indica claramente em todo lugar, extravasando as orientações dadas para além de qualquer espaço ou momento considerado formais pela igreja. Assim, então, no capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo acrescenta: escrevo-te estas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a inveja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Nesse texto fica claro que as instruções de Paulo não estão circunscritas a reuniões públicas da congregação nas casas, em determinado espaço e ambiente ditos, que a gente fala formal, mas ao modo de vida diário de todos os membros da Igreja de Deus. Apesar de no Novo Testamento encontrarmos diversas mulheres a ensinar, é de salientar que o cristianismo cresceu num ambiente extremamente desfavorável à mulher, tornando o ensino neotestamentário reconhecidamente progressista para o contexto.
É, portanto, natural e compreensível que o número de exemplos de mulheres que ensinavam no Novo Testamento ele não seja grande, né? Ele seja reduzido. Ainda no versículo 12, Paulo proíbe que a mulher exerça domínio ou autoridade sobre o homem. No texto original, como eu falei, o texto oitentel. Ele não usa o exousia, que é o habitualmente traduzido como autoridade. Essa palavra oitentel tem o significado peculiar de autoridade usurpada ou indevidamente apropriada, referindo-se ao exercício de domínio ilegítimo. É interessante que durante os séculos de literatura grega, anterior ao apóstolo Paulo, e até cerca de 3 séculos depois, esse termo nunca é usado no sentido de exercer autoridade ou de ter autoridade, uma vez que detém um peso bastante mais autoritário e de dominação excessiva. É, portanto, natural que quando Paulo faz uso do termo, não esteja sequer a se referir ao exercício da autoridade, mas sim uma certa variedade de prepotência e autocracia, isto é, leva a soberba a uma vida de insubmissão. Então ele usa um termo forte para mostrar exatamente que a mulher, ainda que exerça a função pastoral, ela deve estar em submissão a um homem. Em alguns textos do grego clássico, esse termo parece significar algo como ganhar poder através de violência ou de sexo. Se assim foi, a tradução que hoje temos desse termo não lhe faz justiça e enviesa o pensamento, levando a uma interpretação totalmente errada, como tem sido comum na vida da igreja moderna, interpretar os textos errados à base apenas da luz dos nossos dias. A compreensão do verdadeiro sentido da palavra usada por apóstolo Paulo aqui, oitentel, anula qualquer possibilidade dele estar se referindo à proibição de um ato só, a exercer a autoridade ao ensinar, porque nunca a função de ensino surge associada a esse tipo de domínio autocrático e legítimo, que o termo encerra. Quer dizer, você para ensinar não precisa ter autoridade. Os discípulos ensinavam, as pessoas ensinavam. Não é? Além disso, é sobremaneira importante compreender que Paulo não está a defender nesse texto que o homem deve exercer domínio sobre a mulher, mas sim que a mulher não deve exercer domínio sobre o homem. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Como vimos anteriormente, o contexto das relações interpessoais no ambiente da igreja não se baseia em equilíbrio de autoridade, mas sim numa vivência de sujeição mútua, em amor, porque no cristianismo a palavra amor é fundamental. De fato, há orientações que apontam no sentido da mulher se sujeitar ao homem, mas sempre no contexto do casamento. Assista o meu vídeo sobre esse tema, né? A submissão das mulheres, onde eu explico isso com bastante detalhe. Caso o apóstolo Paulo estivesse a proibir as mulheres de ensinar de uma forma universal, como hoje as pessoas entendem, muitas pessoas entendem, nós teríamos que concluir que existir uma evidente contradição, por exemplo, com a sua orientação em Colossenses 3,16, onde ele escreve para a igreja, constituída por homens e mulheres, os dois gêneros que existem. A palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Que sentido teria falar para as mulheres ensinar se elas são proibidas de ensinar? Se elas foram proibidas de falar? Não abre a boca, como é que vai ensinar? Vai ensinar, teria que aprender Libras. Segundo o ensino, um mandamento recíproco. Sendo o ensino um mandamento recíproco, logo universal para a igreja em todos os tempos. A única conclusão que se pode tirar desse texto de Timóteo é que Paulo está a se referir numa situação em concreto, circunscrita àquela época e ao contexto cultural, conforme eu expliquei já diversas vezes nesse vídeo, envolvendo o quê? Influência de falsos mestres que queriam que as mulheres assumissem o posto de comando no sentido de autoridade maior da igreja e daquela que vai interpretar a lei para o seu povo. Além disso, e depois ensinar. Além disso, se a indicação para que a mulher ficasse em silêncio fosse universal, não faria sentido, 1 Coríntios 11:5, lêssemos que as mulheres devem orar e profetizar. Profecia, como sabemos, não se refere somente à comunicação de visões proféticas, sob a influência direta de Deus, mas inclui a ideia de comunicação da palavra de Deus através da pregação na igreja. Então tem que falar. Como é que vai ficar em silêncio e profetizar ao mesmo tempo? Defina-se, né? Diria alguém. Mas a gente vê que, infelizmente, as traduções, muitas vezes, a tradução ela não expressa o original e ela complica o entendimento. Então podemos concluir. Primeiro, a mulher não pode ser a maior autoridade no governo da igreja e nem do ensino da igreja, mas deve ser uma discípula de um pastor, bispo, presbítero. Eu estou falando bispo, presbítero. Não que eles sejam pessoas diferentes. No Novo Testamento são a mesma pessoa, é que depende como é chamado na sua igreja. A mulher não pode ser mestra que interpreta a palavra de Deus e guia o rebanho de Deus, mas o que ela ensina deve estar debaixo da submissão de um pastor, bispo, presbítero. A mulher pode pregar na igreja? Marcos 16:15. Jesus disse, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O verbo traduzido como pregai o evangelho aqui é keirusso, que significa ser um arauto.
Arauto, nas monarquias, desde a Idade Média, era um oficial que fazia as proclamações solenes, conferia títulos de nobreza, transmitia mensagens, anunciava a guerra, proclamava paz. Era alguém que proclamava, né? Sempre com uma autoridade que deveria ser escutada e obedecida. Significa publicar, pregar. Esse verbo que fala sobre pregar a palavra de Deus nem é usado pelo apóstolo Paulo para falar de mulheres, correto? Ele nem é usado. Portanto, as igrejas que proíbem as mulheres de pregar o evangelho não fazem isso com base no evangelho, mas é uma doutrina humana, uma interpretação particular, correto? Então a gente tem que também colocar isso aqui. Não há ensinamento, não pode-se usar esse texto para, vamos dizer assim, para contrariar ou para validar essa prática. As mulheres, desde que sejam discípulas submissas a um pastor, poderão pregar, ensinar e fazer discípulos. Aí vem a pergunta: mas e as pastoras com autoridade máxima sobre a igreja? E que seja sua mestra principal? Resposta: não existe na Bíblia uma única mulher que tenha essa autoridade. As mulheres que pastoreavam igrejas em suas casas, como Priscila, Maria, Trifene, Trifosa, Júlia, estavam debaixo da cobertura espiritual da autoridade do apóstolo Paulo, conforme você vê em Romanos 16, 1, 16. O texto-chave dos defensores desta heresia é 2 João 1:1, em que nós lemos assim: o presbítero é a senhora eleita, e a seus filhos, os quais amam na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecimento da verdade. A senhora eleita e os seus filhos, em grego, é Kyria, de onde vem o nome Síria. E seus filhos, a palavra traduzida como filhos é teknon, termo que no Novo Testamento os discípulos são chamados assim. Fica evidente aqui que ela estava debaixo da cobertura espiritual da autoridade do apóstolo João, eliminando assim tal heresia. Se as mulheres de Paulo estavam sob a autoridade dele, da mesma forma agora as outras mulheres aqui que estavam debaixo da autoridade do apóstolo João. E isso está em consonância, está correto com aquilo que nós estamos falando aqui, que elas não poderiam estar acima, ser o máximo da autoridade, porque isso não foi dado, assim como porque Jesus chamou 12 apóstolos, não havia mulheres lá, né? Quíria era o nome de mulher, portanto, ela cuidando de discípulos numa congregação, era uma pastora, né? Não é um termo usado na época, embora esse termo não apareça no texto e não era usado na época. Não existe nenhuma proibição bíblica para que uma mulher seja pastora, faça discípulos, pregue e ensine o evangelho, desde que seja em submissão, como uma discípula de uma autoridade espiritual masculina, né? Ela tenha o seu pastor, né? Então, vamos colocar aqui, ela tenha o seu pastor. Então, desde que esteja ali, ela está dentro da Bíblia. As mulheres podem sim ser pastoras, quando isso implica em estar debaixo da cobertura espiritual de um homem de Deus com autoridade máxima sobre a congregação. Pastor, bispo, presbítero, ancião, conforme é chamado na sua congregação. E os espíritos de Jezabel, como é que eles atuam nisso daí? Aliás, sobre eles melhor você vai ver no meu vídeo sobre Efésios 6:12. Eles agiram rápido, e como vemos na igreja de Tiatira, onde havia um pastor. Lá está escrito assim, Apocalipse 2. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: tenho porém contra ti que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar meus servos. Fica evidente que essa mulher exercia a maior autoridade na igreja de Tiatira e era a sua mestra principal, desviando os discípulos de Jesus do caminho de Deus, com suas interpretações erradas da Bíblia. Então aí começou o problema, né? E o pastor da igreja tolerou ou deixou. O que essa mulher Jezabel usou para seduzir e dominar o pastor de Tiatira a ponto de ele aceitar tudo isso? Essa é a pergunta a ser respondida. Ele foi um pastor de Acabe, mas qual foi o poder de sedução que ela teve? Qual era? Não tinha envolvimento com ela? Onde essa mulher exercia plena autoridade sobre a congregação e era sua mestra? Exatamente isso. Embora o pastor fosse a referência ao anjo da igreja, Jezabel deve-se entender que não era o nome dela, mas do espírito que atuava nela. Conforme Elias, eu explico isso com mais detalhe em Efésios 6:12, no meu primeiro vídeo. Apocalipse 2:20, então, o texto todo. E o que Jesus diz sobre isso? Mas algumas poucas coisas tenho, porém, contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Jezabel
vem do hebraico Jezabel, significa Baal exalta, Baal é marido de ou impuro. Fica claro, mais claro do que isso não existe, né? Não é machismo, é a ordem do Senhor Jesus Cristo. Então, os espíritos de Jezabel, eles atuam preferencialmente em mulheres para neutralizar e menosprezar a autoridade do homem de Deus, como Jezabel oprimiu o profeta Elias. Mas, acima de tudo aqui, nós vemos que exatamente isso aí aconteceu em função do costume dos falsos profetas. Então, num resumo, as mulheres podem ensinar na igreja? Resposta, sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor. Segundo, as mulheres podem ser pastoras na igreja? Sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor. Terceiro, as mulheres podem ser pastoras como autoridade maior da igreja? Não, isso não é um ensinamento bíblico, mas é uma heresia. Quarto, as mulheres podem pregar na igreja? Resposta, sim, desde que em submissão como discípulas de um pastor. Não existe nenhum texto na Bíblia que proíba a mulher de pregar o evangelho. Por isso, João registra que a mulher samaritana foi talvez a maior evangelista do Novo Testamento. Você vai ler isso em João 4, 39, 42. Então, num resumo geral, é isso daí, correto? O texto dizendo isso, em função dessas influências dos falsos profetas, as mulheres, então, infelizmente, começaram a assumir uma posição como muitas estão hoje. E, na época, o apóstolo Paulo barrou. Espero que você tenha entendido, se não, talvez você precise, como a gente fala muitos detalhes do grego e é muito mais complexo você traduzir isso em poucas palavras, para quem não está acostumado, que você assista várias vezes o vídeo até assimilar bem isso, né? Espero ter ajudado você, espero que isso ajude você a também ter a sua opinião, o seu ponto de vista. Se você gostou, deixa aí o seu gostei, deixa aí o seu like. Se você não fez ainda, se inscreva no meu canal e compartilhe com as pessoas que precisam e que estão em dúvidas, que gostariam de ter mais informações para também poder chegar na conclusão. Aí está a minha opinião, aí está o meu ponto de vista, porque eu creio com base em todas essas informações que eu compartilhei com vocês. Então, que Deus te abençoe, pode compartilhar, é gratuito, é a bênção do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.